Vamos lá, gente. Equipe de desenvolvimento, mundo de desenvolvimento real. A gente sempre tem uma dúvida de como testar a nossa aplicação e garantir que ela vai funcionar de fato. Os pontos de teste, as situações de contorno são dados reais. Por mais que você tenha dado gerado, seu dado gerado não te garante que você validou a operação plena. Ao mesmo tempo, usar o dado real, você está começando a expor informações, cansamos de ver isso agora há pouco, não podemos expô-las. Vamos trazer dados para outros terceiros que vão estar envolvidos e como lidar com isso. Então, a ideia aqui é expor um caso real. A gente não vai poder confidencializar o cliente, manter sigilo, sobre um problema grande que foi resolvido. E qual era o cenário? Uma grande seguradora que tinha um desafio de dados. E aqui, o Rafael, nosso consultor de implementação, que conversou com esse cliente para entender o cenário e o problema que ele tinha que lidar. Rafael, como é que foi a dor de conversar e ver o cenário do cliente? Bom, o cenário é até complicado, porque você migrar uma base de produção para homologação demorar 36 horas e deixar de entregar uma aplicação que está ligada diretamente ao negócio, tem um problema muito grande. Então, um dos pontos, além da fase de segurança, é manter o ciclo de vida dessa aplicação e do negócio em si. Então, o principal problema, o principal desafio é como a gente consegue minimizar, dando segurança e garantindo também a continuidade do negócio. São esses três pilares aí que nós podemos falar um pouquinho à frente. Natália, Marcos, como é que vocês estavam para ajudar na infraestrutura para resolver esse problema? Então, obrigado, desculpa. Bom, basicamente, para ajudar o cliente a resolver esse problema, a gente usou uma solução da OpenText chamada Voltage e ela tinha um ponto muito importante para ele, que era a preservação do formato, a criptografia preservando o formato do dado. Seguindo esse detalhe de cliente, o Rafael vai trazer cada um dos problemas clássicos que tivemos lá, mas um que era muito forte era como é que estava mascarado os dados. Basicamente, os dados mascarados eram através de dicionário de dados, e se torna um pouco frágil, funcional, porém frágil. E pegando o que o Marcos de Batalha comentou, a tecnologia FPE ela vem para auxiliar nisso, porque além de garantir o formato do dado, a gente mantém também a qualidade dessa informação para testes e uso. Então, um exemplo básico é um CPF real, porém não utilizado. Isso tudo é um dado tokenizado pronto para uso, dentro de uma aplicação. Permitindo que não tenha nenhum tipo de interferência na aplicação, mas aquele dado em si ele é extremamente protegido. Bom, Batalha, comenta um pouquinho que esse é um aspecto muito forte da solução de vocês sobre como é que vocês lidam com o mascaramento de dado. Então, basicamente, quando o pessoal vai fazer, eles acabam usando os dicionários, E aí é aquele dicionário assim, bom, todo João é um Caio, para continuar. Com essa tecnologia proprietária de FPE, é assim, a gente consegue, usando esses algoritmos, não fazer com que ele não precise desse dicionário, e a criptografia ele começa a fazer ela na base como um todo. Então, efetivamente, ela continua utilizando os dados reais, eu posso embaralhar, posso fazer com que ele gere novos dados, ou posso pegar um CPF, que os 11 dígitos, e fazer com que ele só vá trocando partes desse dado ou não. Então, dessa forma, a gente acabou contribuindo com que o cliente não tivesse mais esse mascaramento fraco e utilizasse uma ferramenta efetiva para a construção desse dado disponível para o time de desenvolvimento. Bom, falando em desenvolvimento e falando em criptografia de dados ou embaralhamento, nós temos um desafio. Como é que ficou a estrutura de dados frente às aplicações? Então, esse era um outro ponto, porque é muito importante a gente criptografar dados, tokenizar dados, mas e a interoperabilidade dessas informações, tabelas têm integridade referenciais,
Então, um desafio muito grande, quando a gente pensa em proteger dado, é manter essa integridade. Principalmente quando você tem inúmeras aplicações acessando o mesmo dado. Então, é um ponto extremamente crucial, até durante esse case, é manter essa referência, né? E aí, como é que vocês funcionam para garantir isso? Qual a palavra mágica dentro da OpenText desse produto? Então, o produto é o SDM, é o Structured Data Management, e ele tem a capacidade, usando IA, de entender o relacionamento entre as tabelas. E aí, entendendo esse relacionamento, ele vai lá e aplica o mascaramento em cima delas. Só pegando um gancho da conversa antes, quando você fala em entender mascaramento, entender a relação, eu consigo, inclusive, entender a relação entre databases, né? Entre databases, esse é um ponto importantíssimo. Então, independente do silo da informação, então, se ele tiver armazenado um exemplo aqui no SQL Server, aplicar a técnica no SQL Server vai ser a mesma no Oracle, vai ser a mesma dentro de um DB2. Então, essa integridade referencial é extremamente importante em ambientes cada vez mais complexos, né? E multidatabases, né? E hoje, no mundo de nuvem, Renato, bom, multiplica por 10, né? Para o nosso problema, né? Então, creio que um dos pontos chaves vejam a integridade dessas chaves, né? Identifiquem, né? E tentam manter não só esse relacionamento, mas todas essas mudanças que ocorrem, né? Porque a aplicação ela é viva, a base ela é viva e o dado é mais vivo ainda, né? Exatamente. Bom, o dado é vivo, acho que é um ponto mais à frente, mas dentro do problema você tinha uma massa de dados muito grande para ser tratada e um desafio de tempo de execução. Exato. Detalhe como é que foi isso? Então, o ponto, a maneira do mascaramento, como citamos anteriormente, é através de um dicionário. Consequentemente, com uma base em torno de 15 teras de dados, 15, 16 em suma. Demorava acho que 36 horas, pouco disso. Nós conseguimos efetuar tudo isso em 8 horas, né? Simplesmente mudando um método de execução. Então, porque todo método de execução de proteção da informação é baseado nos relacionamentos. Então, todo o processamento ele se tornou otimizado para isso. Então, a gente teve uma redução significativa de 36 para 8 horas, né? E, consequentemente, isso vai impactar onde? Na entrega da aplicação. Então, hoje o cliente consegue testar mais as aplicações durante o dia, durante qualquer tipo de horário. Por quê? Porque a janela de migração para testes reduziu. Então, isso impacta diretamente no negócio, Renato. Algum detalhe de velocidade ou alguma coisa que vocês fizeram que a concorrência está muito além? Porque o diferencial conseguido com vocês foi muito grande. Sim, a própria forma do algoritmo é que consegue fazer esse mascaramento com velocidade, fora que ele já ajuda no deploy da base de dados de produção para homologação. Então, ele já entrega isso já criptografado. Isso que diminuiu muito o tempo todo do processo. E um outro ponto que nós identificamos durante a execução, junto com o Voltage, né? O Voltage ele é preocupado com os dados, né? Então, independente se ele está num banco de dados, se está num dados não estruturado, ele, por si só, ele é mais rápido, porque ele só quer tomar conta do dado em si e não se preocupa com a infraestrutura externa, né? Então, acho que o ganho de velocidade da tecnologia do Voltage se trata também muito da maneira de que foi produzido o produto, né? Resumidamente, você conseguiu fazer um approach diferente de implementação de código, diferente do depara, porque o depara está lendo de um lugar, gravando em outro para gravar o dado final depois, para um processo direto em produção. Processo direto para a base final. Exato. Da produção para o contrário, né? Do que a gente faz. Você teve um outro desafio, que esse foi até interessante, que era controle de acesso. Quando a gente fala de ambientes de desenvolvimento, você tem múltiplos terceiros. Como é que foi? Então, no momento do nosso mapeamento, né, lá, até antes de começar a primeira entrevista com o nosso cliente, a gente identificou alguns perfis lá de data manager, pessoal, os próprios DBAs, tem um pessoal do BI, de Data Intelligence, né? E cada um acessava o dado cru, né?
consequentemente abrindo brechas, né? E como que a gente conseguiria mapear esses perfis de acesso, mapeamos esses perfis de acesso e aplicamos, né, regras, né, através da própria solução do Voltage, o Batalha vai explicar um pouquinho mais à frente, para justamente determinar quem pode ver a informação ou não, né? Ou seja, você tem quase um IDM dentro da solução. Isso, não só como ele tem um pseudo IDM, mas na verdade ele conecta com várias bases autoritativas, né? Então esse era o ponto. Como que a gente vai garantir o acesso seguro àquele dado? E o próprio Voltage ajuda nisso, porque ele entende que aquele dado, que eu estou protegendo o dado, não é só mascarar, criptografar, tokenizar, eu preciso proteger efetivamente aquele dado. Você tinha um controle de acesso. E se eu me lembro bem, a solução antes tinha um sim ou não, né? Ou seja, eu autorizava tudo para o desenvolvedor. Era sim ou não, né? Ou não autorizava nada. Na verdade, não existia uma camada de proteção de acesso. Era o acesso diretamente ao banco. Era simplesmente o retorno de uma pesquisa, não tinha esse controle de quem está logando, o que pode ver, né? Porque no próprio banco não tem isso, né? Então, não existia quase nada, né? Bom, um ganho muito grande nesse ponto. Bom, comentando um outro assunto que você falou há pouco, que era sobre a integridade dos dados e como é que é a mudança de dados, dado o que você conseguiu implementar, foi possível fazer um controle de governança melhor. E conta esse desafio de automatizar e controlar o que estava acontecendo. Então, durante todo o processo, a aplicação é viva, o negócio é vivo. A gente identificava, vamos lá, primeiro ciclo, moveu de produção para não produção. Aí, enquanto o pessoal está desenvolvendo, o que aconteceu? Mudou a estrutura de tabelas, criaram-se novos campos, criaram-se os novos módulos, né? E o legal, como é que a gente identificava isso? Porque a gente tem que também proteger essas informações, né? Então, a solução ela vem para justamente também identificar essas mudanças, né, de estruturas, né? E nos indicar qual a ação que a gente deve tomar, né? Então, isso foi um ponto interessante, Renato, porque o negócio é muito vivo. Sim, ainda mais o porte que você estava lidando, que eu lembro que você comentamos, estamos falando de mais de 10 aplicações, cada uma com mais de 10 módulos. Fácil, tem uns 100 códigos distintos aqui sendo tratados. Exatamente. E geridos de forma por pessoas diferentes, por times diferentes, né? Então, a gente multiplica aí exponencialmente a vulnerabilidade em cima do dado, né? Curiosidade, Batalha. Tem algum modelo de IA dentro do sistema que faz essa indexação para descobrir as mudanças? Sim, a gente usa IA, usa machine learning, e a ideia dele é escanear aqueles dados e entender o contexto daquele dado e aplicar a proteção, classificação, todo esse tipo. Então, a governança, além dessa parte técnica, você tem ali os dashboards, você tem todos os relatórios que te ajudam a olhar para aquele dado, entender o dado, entender como está a proteção, entender como ele está se movimentando lá dentro. Ok. Bom, pegando um pouquinho mais a fundo, podia dar um overview do que é o Voltage, já que a gente usou como ferramenta base? Sim, então, bom, o Voltage é uma solução que a gente busca, nesse ciclo aqui, atender esses 5 pilares. Eu vou descobrir aquela informação, e ali eu não estou só falando da base de dados, eu estou falando de dado estruturado e não estruturado. Então, eu vou entender a informação, por exemplo, PII, PHI, tá? Eu vou entender a análise daqueles dados que estão em place. Depois que eu descubro tudo isso, eu vou começar a fazer insight em cima dele. Então, para que aquele dado está sendo utilizado, qual é o risco que eu tenho daquele dado, qual é a personalização que aquele dado tem. Então, um DPO consegue enxergar tudo isso. Ok, descobri, entendi o que é aquele dado, agora eu vou começar a proteger. Eu vou fazer mascaramento, tokenização, né? Vou entender tudo, qual é a proteção e a privacidade que eu preciso em cima daquela informação, para depois começar a monitorar. E aí, monitorar e entender tudo que está acontecendo com aquele dado. E, por fim, fazer a governança. Será que eu preciso deletar, não o dado em si, mas eu deletar a chave daquele dado? E aí, por exemplo, direito a esquecimento, né? Então, esses 5 pilares é onde o Voltage vai trabalhar. E está aqui, os casos de uso, né, que nós temos. Então, a gente está fazendo toda essa parte de test data management, que é esse que a gente está conversando agora. A parte de regulamentação, LGPD, a parte do descobrimento do dado em si, entender o ciclo de vida daquele dado,
Tá? Compartilhamento seguro daquele dado, e a gente faz tanto para dado estruturado como dado não estruturado. E a gente entrega isso on-premises, entrega SaaS, hybrid cloud, do jeito que o cliente precisa. Impressionante. Fazendo o processo como um todo, como é que foram os resultados encontrados? Olha, eu vou ler um pouquinho de algumas métricas. Por exemplo, o tempo de processamento de 36 horas foi para 8 horas. Toda a parte de segurança de dados, onde não tinha nenhum tipo de controle de acesso, foi implementado um controle de acesso. Toda a parte de integridade referencial foi totalmente preservada. Quando eu digo preservada, mantém a integridade e ainda mantém o dado protegido, dando testes mais confiáveis. Todo o controle de acesso dando maior segurança, aplicando até a regra de RBAC. E toda a eficiência em cima de automação de processo, porque uma vez mapeado todo o cenário, você replica isso através de um workload de processos. Então, consequentemente, você dá continuidade, e ganha maior eficiência operacional dentro do processo, que é um dos pontos que demora de 36 para 8 horas. Então, é extremamente eficiente. Bom, nós sabemos que o case foi um sucesso porque está exportado, teoricamente. Bom, gente, vocês podem ver números que são fantásticos. Se quiserem discutir o case conosco melhor. Mas, pegando os resultados encontrados e pegando a questão inicial, trabalhar com dados sigilosos em produção, ou trabalhar com dados de produção em ambiente de desenvolvimento, você sempre traz um nível de risco para os clientes, traz um nível de exposição. E aqui nós estamos demonstrando que, sim, faz sentido e é possível tratar. Só queria um ponto de vista de ambos aqui, sobre como é que viram a situação e como é que viram isso frente aos dados que nós temos. Olha, é risco, pode controlar e pode proteger. É isso. Temos tecnologia para efetivamente entregar agilidade ao negócio. Acho que um ponto importante é o cliente tinha um risco alto, e o foco dele era o quê? Não era só, o negócio dele não era proteger só o banco, na verdade era ele entregar a aplicação dele muito mais rápido, mas para isso uma etapa anterior era conseguir diminuir o risco daquele dado para o meu desenvolvedor, mas que aquela informação estivesse protegida. E isso sim a gente diminuiu o risco do cliente. Sim, trouxemos uma resposta de negócio. Você teve mais eficácia, mais produção, com riscos mitigados e gerenciados, o que é incrível. Excelente. Parabéns realmente, Rafa. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nós estamos no stand aqui do lado. Se interessarem, por favor, passem lá, tomar um café, pegar um alfajor que está muito bom lá. Dúvidas sobre o desenho. Isso mesmo. A parte de integridade é fantástica. O alfajor é melhor. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.